E bom, a gente tem falado aqui sobre os sintomas de coronavírus, gripe, resfriado, que são muito parecidos, né? E não tem necessidade nesse momento de você ir até um posto de saúde se você estiver espirrando, tossindo e com o nariz entupido, porque isso só serviria para aumentar o pânico e também para sobrecarregar aqueles atendimentos de emergência. Essa é a orientação que a gente tem recebido. Então é bom lembrar o que acaba diferenciando o coronavírus: febre e falta de ar. Por isso, alguns hospitais aqui de Ribeirão estão fazendo um tipo de exame rápido no pulmão. Vamos falar com o João Carlos Borda, que está com o médico infectologista lá no Hospital das Clínicas, e vai explicar para a gente como isso vai funcionar. Borda, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Lucely. Boa tarde a todos. O importante neste momento é observar esse conjunto de sintomas, sobretudo em relação à respiração. É importante que se tenha cuidado em relação a isso. Por isso que os médicos fazem essa recomendação. Na verdade, o teste que se faz, que se chama de teste, mas é uma avaliação do pulmão diante de algumas condições que não são adequadas para uma pessoa que caminha por um curto espaço, enfim, né? Então, esses detalhes, doutor, devem ser observados? Sim, na verdade, como as pessoas estão muito preocupadas, o que é importante você identificar se você está tendo febre, tosse e falta de ar. O que seria falta de ar? Na verdade, a falta de ar seria você estar respirando com mais velocidade do que o normal, e um jeito da gente perceber isso é que está faltando fôlego. Isso é relativamente raro, não é comum das pessoas sentirem isso. Mas tem uma relação, desculpa interromper, mas tem uma relação com a idade, com a condição física da pessoa, diretamente? Claro que tem. Pessoas que estão acostumadas a fazer atividade física têm menos falta de ar. Mas, se desenvolver uma infecção, uma pneumonia, eventualmente podem ter falta de ar. E como é que você percebe isso? Você está acostumado a andar 2, 3 quarteirões, subir um lance de escada, não acontece nada. E, de repente, você está tendo febre, faz um esforço e começa a ficar mais cansado. Esse é um indício. Isso é importante porque as pessoas só devem procurar atendimento médico pensando no coronavírus se elas tiverem febre, tosse e falta de ar. Caso contrário, o nariz está escorrendo, a garganta está doendo. A orientação que o Ministério da Saúde passou ontem para todo o país é para que as pessoas fiquem em casa, porque elas não podem trabalhar, porque elas estão tendo um quadro de uma possível gripe. É o isolamento. O isolamento domiciliar, o distanciamento social. E isso, a pessoa pode receber orientações, tem muita coisa na mídia, né? O HC, né, no site do Hospital das Clínicas, e o Facebook tem um curso, uma orientação para a população sobre isso. Qualquer pessoa que quiser receber mais informações, é só acessar, porque um grupo de especialistas daqui preparou um material para instruir a população. Como cada um pode contribuir neste momento. Ontem, o secretário de saúde aqui do município disse que o vírus já está circulando em Ribeirão. Isso aumenta, portanto, o risco de contaminação? A gente vive uma situação cada vez mais iminente de um contágio, julgando que esse fato ocorra? Se a gente olhar o histórico da infecção na China e na Ásia, depois na Europa, e se você olha os gráficos, a América Latina, o Brasil, ela está umas 2 ou 3 semanas atrás do que aconteceu lá. Então, é inevitável que a gente já tenha o vírus aqui. A gente sabe que está em São Paulo, a gente sabe que está no Rio de Janeiro, em algumas outras cidades e provavelmente na nossa região também. O que é importante? Se a gente seguir as recomendações que estão sendo dadas nas escolas, né, a partir de amanhã deve ter um estado aí para que o comércio reduza o movimento, isso tudo para que as pessoas fiquem em casa. Qual que é a grande importância disso? Se alguém tiver sintoma, ele não vai ter contato com muitas pessoas. E aqueles que não têm a doença, especialmente idosos, pessoas que têm outras doenças, permanecendo no domicílio, elas não têm risco de adoecer. Isso é o mais importante. E as pessoas parecem que estão com um pouco de dificuldade de entender isso. Perfeito, concordo com o senhor. E para esclarecer, obrigado pela entrevista, é bom que se coloque a informação de uma forma clara. Esse teste sobre o qual nós falamos aqui não consiste num teste com equipamento, algo sofisticado, inusitado, que as pessoas não conhecem. É um teste clínico para avaliar o pulmão, algo até relativamente convencional. Outra questão importante, Guilherme, Lucely, as pessoas não devem, se tiverem esse sintoma, comparecer aqui ao HC. Devem procurar, se necessário, se preciso for, a unidade de saúde. Isso aí.
Tá certo, Borda. Então é um diagnóstico, é a palavra do médico, é olhando que ele vai conseguir, pelo menos, dar uma diretriz aí para saber o que esse paciente tem. Borda, obrigado, viu, pelas informações. E o Hospital das Clínicas deve, então, começar na segunda-feira um atendimento exclusivo para pacientes que apresentam sintomas mais graves do coronavírus. Primeiro, vai ser avaliado numa área externa, é uma tenda que vai ser formada ali na parte de fora do campus, e só depois que uma equipe médica vai decidir, então, se essa pessoa vai precisar de internação ou não. E se isso acontecer, vai ser uma ala que não fica próxima do restante dos pacientes do hospital, outro prédio isolado aí do atendimento ambulatorial normal. É esse isolamento que já está acontecendo em hospitais de outras cidades, né, da capital e também de outros países.